Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas 5, versos de 1 a 11, o texto que está anunciado aí. Fiquei tentando ver aqui qual o versículo que eu leria da passagem, só para dar um destaque inicial, mas não tem jeito, nós vamos ler a história inteira, para a gente poder entender bem essa história. Eu sei que ela é conhecida, mas sempre quando a gente deixa de ler, no caso aqui a versão de Lucas, acaba escapando algum detalhe, por isso se torna importante a nossa leitura nesse momento. Lucas capítulo 5, verso de 1 a 11, acompanhe na sua Bíblia a versão que você tem aí, eu vou ler aqui na versão que eu tenho, tá bom? Diz assim: aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Amém? Nós estamos já há vários domingos percorrendo e observando diversos textos bíblicos do Novo Testamento para esclarecer bem a nossa mente acerca do que é o Evangelho. O Evangelho, por definição, é a boa notícia de que Jesus veio ao mundo salvar pessoas dos seus pecados e das consequências desses pecados. Essa é a definição mais simples que a gente encontra acerca do Evangelho. Se você entrar no Google, por exemplo, digitar lá o que é Evangelho, vai aparecer alguma coisa assim, né? Dizendo que Evangelho significa boa notícia. E é a boa notícia que Jesus veio ao mundo para salvar as pessoas dos seus pecados e das consequências desses pecados. Claro que o fato de que a palavra grega, evangelho, porque essa palavra é uma palavra grega, né? Ela vem do grego para o português. Esse termo significa anunciar uma grande notícia, né? Uma boa nova, uma boa mensagem. Por ser esse significado, acabou também dando nome àqueles 4 primeiros livros do Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, eles são chamados de evangelhos, né? Nós temos 4 evangelhos, justamente por causa do termo, o significado do termo, e porque esses 4 livros tratam da proclamação da trajetória, culminando aí com a morte, com a ressurreição de Jesus Cristo para a salvação de todo aquele que crê nele. Por isso tem esse nome. Mas de qualquer modo, o Evangelho é a grande notícia de que o Deus invisível se tornou visível na pessoa de Jesus de Nazaré. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15, ele diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Ou seja, Jesus é a expressão visível de um Deus invisível. O Evangelho trata disso. Quem escreveu a carta ou livro aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3, diz que o Filho, Jesus, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Significa que o Evangelho trata então da presença de Deus, que vem do céu, aqui na terra. Isso é o Evangelho. O Evangelho mexe com isso, né? E como que esse Deus invisível, mas agora visível na pessoa de Jesus,
como que ele se fez presente aqui, como que o divino se fez humano. O Evangelho lida, mexe com isso. Esse episódio que nós lemos de Lucas capítulo 5, ele retrata a manifestação extraordinária de Deus sobre a vida comum de Pedro e dos seus amigos. Desse modo, então, o Evangelho ele diz respeito à interferência de Deus sobre a vida das pessoas. E qual impacto isso causa? O Evangelho é isso. O Evangelho, sendo manifestação de um Deus invisível, visivelmente na terra, trata dessa interferência, como que Deus interfere na vida das pessoas. Qual é o impacto que isso causa na vida das pessoas? Essa história que nós lemos, retratada por Lucas, nos dá conta de como que Deus ele intervém na vida de Pedro, transformando um dia que seria dia comum. Tenho certeza absoluta que Pedro deve ter passado noites e dias como aquela noite e aquele dia. Mas Deus ele transforma na pessoa de Jesus aquele dia comum numa experiência espetacular. Uma experiência única, inimaginável, inesquecível. Portanto, ficou registrada, né? Porque acaba sendo uma história maravilhosa de como alguém que passa a noite inteira pescando e como tantas outras noites não pescou nada, e aquela frustração de ter que limpar as redes no outro dia de manhã, curtindo, né, o fato de que, olha, essa noite foi daquelas ruins. Mas como que naquela manhã tudo foi diferente. Um dia comum se transformou num dia espetacular, inesquecível. E quando eu olho para uma passagem como essa, eu me ponho a orar nesse sentido. E pedir que Deus faça da minha vida aqueles dias mais comuns, né, que você acorda de manhã e fala assim, hoje é mais um daqueles dias. É mais uma daquelas noites mal dormidas, né? É mais um daqueles dias que eu tenho que trabalhar do mesmo jeito. É mais um daqueles dias que a dor da cabeça não sai. É aqueles dias que você acorda preocupado com um monte de coisa. Mas que Deus venha, interfira no meu dia e faça desse dia um dia espetacular. Talvez você está vindo aqui de um dia muito frustrante, né? Você veio aqui meio que arrastado mesmo, né? Pensando assim, vou lá, vai. Eu vou no culto, ver o que acontece, né? Talvez uma semana difícil. Mas a minha oração é que Deus faça dessa semana difícil, desse dia difícil, quem sabe, um momento espetacular na tua vida. Extraordinário, fora do comum. Que você saia daqui apaixonado por Jesus e vendo o Evangelho com outros olhos de uma outra maneira. Havia ali naquela praia do lago de Genezaré alguns pescadores. Diz o texto que eles estavam tão somente lavando as redes depois de uma noite cansativa, sem sucesso nenhum, na pescaria que eles faziam todas as noites. Jesus estava por ali ensinando. Só que diz que começa a chegar gente e mais gente, de modo que ele não consegue mais ensinar de uma forma didática, efetiva, boa, né, saudável, aquelas pessoas do ponto que ele estava. Então ele vê que esse barco está ali. Segundo Lucas, o barco é de Simão Pedro. E ele pede então, fala, olha, deixa eu ensinar daqui do barco, de modo que ele fica de costas para o mar da Galiléia, que é o lago de Genezaré, e fica de frente para a praia, ensinando aquelas pessoas ali. Estou dizendo para você imaginar a cena, né? E é um lago, né? Não vai pensar na praia de Ubatuba, né? Que aquele barulho todo, foi como é que esse povo ouvia Jesus, né? É um lago, ele tem ondas muito pequenas, né? Conforme a movimentação do vento. Mas é um grande lago chamado Mar da Galileia, ou também chamado Lago de Genezaré, ou também chamado Mar de Tiberíades. É tudo no mesmo lugar, né? Tem nome diferente para a mesma coisa. E ele está ali, então, no barco e começa a ensinar. Quando termina a pregação de Jesus, Jesus olha e diz assim, olha, afasta um pouco o barco aqui da praia e joga a rede aí para vocês pescarem, né? E aí o Pedro, ele responde a Jesus que eles estavam cansados de tanto repetir o que Jesus estava agora pedindo. Mas eu não sei como que Jesus falou isso, em que tom de voz. Eu não sei que tipo de olhar que Jesus fez para o Pedro, que Pedro falou assim, tá bom, vai, eu vou fazer mais uma vez. Fiz isso a noite inteira, não deu nada certo. Mas já que o senhor está falando, vou fazer de novo.
Sei lá, Jesus deve ter feito uma cara, deve ter falado com um certo tom de voz que o convenceu que vale a pena fazer só mais uma vez, já que ele está pedindo. E naquele momento, então, há uma pesca maravilhosa, que a maioria das Bíblias coloca esse título, né, antes do texto. Houve uma pesca maravilhosa. Naquele momento, Pedro estava sendo abençoado por Deus. Deus estava se manifestando na vida de Pedro, interferindo na sua história. Sabe por quê? Porque dali em diante, Pedro nunca mais foi o mesmo. Aquele dia mudou, aquela experiência mudou completamente a vida dele. E até deve ser a minha oração, a sua oração nesta noite. Então, entendendo essa história, pensando nisso, eu queria que você pensasse comigo nesta noite, como que o Evangelho impacta a vida da pessoa. E aí a gente começa a ver as reações de Pedro, e nós começamos a aprender, então, sobre como o Evangelho impacta a nossa vida, ou deveria impactar a nossa vida. Então, em primeiro lugar, o Evangelho ele impacta a vida da pessoa quando prova a identidade da pessoa. É isso que o Evangelho faz. Olha lá, versículo 8 diz: vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. É uma reação estranha, você não acha? Fica pensando assim, se isso acontecesse com você. Você não pesca, claro, né? Mas será, se de repente amanhã, segunda-feira, alguém do banco liga para você dizendo: sabe aquele título de capitalização que você até esqueceu dele? Está dando um prêmio para você. R$1.250.000. Qual seria a sua reação? O que você ia fazer? Ia ligar para mim, né? Pastor, vou dar o dízimo. É isso que você ia fazer? Não sei, né? Faça que eu vou ficar feliz, né? Mas assim, a reação primeira é fazer: Deus, retire de mim porque eu sou pecador. Não sei, eu acho que você não faria isso, eu não faria isso. Você ia começar já a pensar como é que eu gasto isso, como é que eu resolvo todas as questões envolvendo o problema de ter mais um dinheiro na conta, porque é um problema, né? Você tem um dinheirão lá, como é que eu soluciono os meus problemas com esse problema? Como é que eu faço, né? Com essa grana toda? Você começar talvez a ligar para os amigos, começar a pagar as contas, sair saltitante. Mas a reação de Pedro é: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. A reação de Pedro foi de demonstrar a Jesus que ele não se sentia merecedor daquilo. E por que ele faz isso? Porque ele se vê diante de uma coisa miraculosa. Ele é um pescador experiente. Ele sabe que se eu não pesquei a noite inteira, agora que eu não pesco. Impossível. A experiência dele dizia que era impossível. Mas como se trata de uma interferência de Deus sobre a vida dele, a reação primeira dele é: eu sou um pecador, nada mais. Eu descobri que esse homem que estava pregando, e Pedro ficou ouvindo a pregação dele ali, lembra que o texto aqui, se você ler todo o contexto, Pedro não é discípulo, não é apóstolo, não é nada, né? Essa é a chamada de Pedro, na verdade, né? Mas Pedro está ali só observando que esse homem está pregando, mas ele percebe que este homem, ele vem de Deus, e esse homem me faz sentir um pecador, porque ele entende do que eu mais entendo, e entende mais do que eu. E talvez Pedro, até então, pelo perfil que a gente percebe na vida dele depois, na descrição dos evangelhos, é um homem arrogante, ele é coordenador de um grupo de pescadores, ele sabe o que ele está fazendo ali, ele é experiente, mas de repente o que Jesus faz quebrou as pernas dele. E ele então se vê como um pecador. Ele diz: olha, diante do que eu estou vendo aqui, eu só tenho que dizer que eu sou um pecador. Porque ele está vendo alguém que faz o que ele nunca viu. Nunca viu. Eu tenho para mim que Pedro nunca pescou tanto numa manhã, numa tacada só. Uma jogada de rede só. Nunca. E esse homem, que o faz ver o que ele nunca viu, faz olhar para si e perceber: agora eu entendo, eu sou um pecador. Eu não mereço passar por isso. Eu quero te lembrar que Paulo, ele tinha reações semelhantes, né? Quando o apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos, capítulo 7, versículo 24, Paulo, ele experimentava uma sensação que o fez escrever assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? Pedro também se sentia um pecador. Paulo, aliás, se sentia um pecador, como Pedro. O Evangelho, ele prova a nossa identidade, nos esvaziando de tudo que nós achamos que somos.
Achamos que temos e nos torna então pessoas conscientes de quão falidos espiritualmente nós somos. Isso é papel do Evangelho. O Evangelho nos faz experimentar a presença de Deus na terra. E quando você vê Deus na terra, você se sente um pecador. Ele é santo. Lembra de Isaías capítulo 6? Todas as vezes que um ser humano olha, consegue ver Deus, consegue estar na presença de Deus, perto de Deus, ele se sente um pecador. Tamanha é a santidade, a glória, o brilho de Deus. Pedro estava experimentando isto. O que Deus faz, a forma como Deus faz, realça quem somos, realça o que fazemos. O Evangelho nos impacta dessa forma. Ele prova a nossa identidade. Você não é quem você pensa ser. Quando você se depara com o Evangelho, isso quebra as tuas pernas. Você simplesmente se percebe como um pecador falido. E é importante essa postura, essa posição, que o Evangelho faz isso primeiro conosco. Antes de nos encher, nos esvazia, arranca de nós aquilo que nós achamos que é importante. Prova a nossa identidade. Como que o Evangelho impacta a vida da pessoa? O Evangelho também renova a visão de Deus. Observe versículos 9 e a primeira parte do versículo 10, diz assim: pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Percebe? Pedro não é um pescador de varinha, não. Ele tem sócios, ele é uma espécie de microempresário, né? Ele coordena um grupo de pescadores, eles pescam com barco, redes, tem uma certa estrutura. Mas o texto está dizendo que aquela experiência matutina de Pedro, depois de uma noite sem sucesso nenhum na pescaria, não só fez perceber quem ele era, mas também diante de quem ele estava. O texto diz que a admiração se apoderou dele. Uma coisa de dentro para fora, né? Boca aberta, que a gente fala, olhos arregalados. A NVI traduziu: pois ele e todos seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Perplexos, perplexidade, né? A gente fala, aquele espanto que a pessoa tem. Aquela versão chamada, a nova versão transformadora, traduziu: ficaram espantados, assustados. Eles ficaram impressionados com o que Deus fez. Pedro se sentiu um pecador por ter percebido a divindade de Jesus. É isso que o texto está explicando. Ele se sentiu pecador porque ele se admirou demais do que aconteceu. A presença de Deus, a visão de Deus, foi totalmente renovada naquele momento. Pedro nunca olhou para Deus daquela forma. Agora ele está olhando para Deus de uma outra maneira. Tem uma nova visão, a visão foi renovada. O Evangelho faz isso. Uma noite inteira de trabalho em vão, sem sucesso algum. Mas agora, eles experimentam Deus trabalhando. Esse é o impacto do Evangelho. Você pode viver uma vida inteira vazia. Você pode viver uma vida inteira sem significado, sem resultado. Mas quando você percebe que Deus está se manifestando na sua vida, e você se rende a isso, você começa a ver Deus trabalhando. Aquela pesca extraordinária era uma maneira de Jesus demonstrar sua divindade. Mostrar quem ele era. Mostrar diante de quem Pedro estava. É provável que aqueles pescadores jamais tivessem visto aquilo. Nunca eles viram aquilo. Mas agora, Deus fez na pessoa de Jesus que eles experimentassem aquilo lá. O Evangelho renova a nossa visão de Deus. Nós passamos a olhar para Deus com outros olhos. Nós passamos a vivenciar coisas que nós jamais experimentamos. É isso que o Evangelho traz. Por isso que é vida nova, é nascer de novo. Que você vive coisas que você nunca viveu. Que você começa a perceber Deus trabalhando. Quando Deus trabalha, é diferente do meu trabalho, do meu esforço. Eu consigo ver Deus de uma outra forma. O Evangelho faz isso. Esse é o impacto do Evangelho na vida da pessoa. Renova a visão que a pessoa tem de Deus. Em terceiro e último lugar, o impacto do Evangelho na vida da pessoa inova a vida. Olha lá, versículo 10, a segunda parte, o versículo 11, dizem assim: disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Veja que Jesus, ele mudou o rumo da vida de Pedro. Até então, na carteira do Pedro, está assinado que ele é pescador, né? De peixe. Jesus está dizendo assim: agora eu vou colocar uma outra profissão aí na sua carteira, né? Outra função.
Agora você vai ser pescador de homens. Mudou o rumo dele. Uma inovação na vida dele. Ele não pensava em ser alguém assim. Pensava em ter sucesso naquilo que ele fazia. Mas agora Jesus está dizendo assim, eu vou inovar. O evangelho inova. Ele pega o que a pessoa é e transforma. O que você vai fazer agora diferente. Outra área. Estou te colocando agora para ser pescador de homens. A NVI traduziu assim, de agora em diante, você será um pescador de homens. Qual é a reação que eles tiveram? O texto diz que eles deixaram tudo e foram atrás de Jesus. Tudo. Gente, eu continuo assim, assustado, né? Porque a nossa reação não seria essa. Nossa reação seria assim, bom, já que agora uma pesca maravilhosa, vamos vender todos esses peixes, né? Vamos comprar mais um barquinho, vamos ampliar a empresa. E vamos continuar. De vez em quando chamar Jesus, vamos pescar com a gente. Fala aí. Onde é que a gente lança a rede? Né? Vamos investir, vamos fazer parceria, sociedade. Mas diz que eles deixaram tudo e foram atrás de Jesus. O texto quer retratar que eles começaram uma nova vida. O Evangelho faz isso. Jesus apontou um outro rumo, muito mais significativo, muito mais inovador, muito mais empolgante. Ali Pedro percebeu que não tinha como viver sem Jesus. Ele tinha que segui-lo, tinha que servi-lo. O Evangelho faz isso na vida da pessoa. Aquela experiência fez ele notar que onde eles estavam reunindo as energias, os esforços, os recursos, não valia tanto a pena assim quanto se dedicar a Jesus. Então, eles resolvem deixar tudo, porque seguir a Deus, servir a Deus, era algo muito melhor. Aquela experiência fez com que eles notassem isso. Eles entenderam que a vida com Jesus, vendo Deus trabalhando na terra, é mais fascinante. É quando você solta, quando você se desprende, quando você depende de fato dele. Esse é o impacto do Evangelho sobre a vida da pessoa. O Evangelho inova a nossa vida. Faz a gente querer viver coisas novas. Quando nós experimentamos de fato essa presença de Deus em nossas vidas, através do Evangelho, a coisa mais natural será o desejo de servir. Eu vou me desprender da minha vida e vou passar a seguir, vou passar a servir a Jesus. Algumas coisas perdem completamente sentido. Alguns caminhos não preenchem mais a gente. Porque nós entendemos agora que é Deus trabalhando. Eu não vou mais atrás de algumas coisas, porque o Evangelho nos dá novas direções, novos rumos. Porque nós queremos estar mais perto de Deus, experimentar o que Deus está fazendo. Porque eu entendo que eu sou um pecador. Eu entendo quem Deus é. Eu entendo então que Deus quer inovar a minha vida. Esse é o impacto do Evangelho sobre qualquer pessoa que entende. Eu queria muito que você gravasse isso nessa noite. Que você saísse daqui, ou saísse desse culto, quem está em casa, pensando nisso. O Evangelho, ele impacta a pessoa dessa forma. Ele prova a identidade da gente. Eu não sou profissional daquilo, não sou bambambam daqui, de lá. Eu só sou um pecador. Não sou doutor, não sou mestre, não sou melhor que ninguém. O Evangelho nos faz perceber que nós somos iguais. Todos nós somos pecadores, dependente de um Deus soberano. O Evangelho, ele renova a nossa visão de Deus. A gente começa a ver Deus trabalhando. E como é maravilhoso ver Deus trabalhar. Deixar Deus fazer aquilo que Ele quer fazer. E a gente apenas participar disso. O Evangelho inova a vida. Nos dá novas direções, novos rumos. Rumos jamais pensados. Experiências jamais vividas. Agora eu tenho isso porque Deus inova a minha vida. Pensava que estava num caminho correto. Pensava que estava tendo sucesso. Aí Deus me mostra, isso é que é sucesso. Isso é que é alegria. Isso é que é viver para Deus.
Isso quer fazer sentido na vida. O Evangelho nos impacta dessa forma. Então, pensando nessas coisas, o que fazer de prático? Eu queria sugerir 3 coisas. Primeira coisa, viva com humildade. Reconheça quem você é e permita que a presença de Deus te constranja. E você então perceba as suas limitações como pecador, como pecadora. Mas aprenda a viver uma vida com humildade. O Evangelho faz isso, nos faz viver de forma mais humilde. Eu não sou nada, Deus é tudo. E eu quero viver na dependência de Deus. Uma outra coisa que eu sugiro que você faça, observe o que Deus faz. E permita que isso cause espanto em você. Espanto a tal ponto que haja uma renovação de como você enxerga Deus. Você dependa mais dele, você levante de manhã e olhe para a vida de uma forma diferente. Porque eu sirvo um Deus que faz coisas maravilhosas. Um Deus que vai transformar dias comuns em dias extraordinários. Observe o que Deus faz. E por último, eu sugiro que você vá atrás de Jesus. Vá atrás dele. Deixa tudo para trás. Perceba os novos rumos que o Evangelho quer dar à sua vida. Vá atrás dele. Percorra os caminhos dele. E aí então dias comuns, experiências comuns, vão se tornar experiências extraordinárias. Você vai se render a Jesus e vai deixar Deus trabalhar. Você vai perceber como é bom ver Deus trabalhando. Como é bom a gente poder estar na presença de um Deus que trabalha, que faz melhor do que a gente. Sabe mais do que eu sei. E por mais que eu seja experiente, estudado, por mais que eu já tenha anos no que eu faço, eu tenho um Deus sabendo mais do que eu. E quando eu me rendo nas mãos dele, quando eu vou atrás dele, ele me ensina os melhores caminhos. Talvez eu nem precise viver tão estressado assim. Talvez eu não precise gastar tanto como eu tenho gastado. Se eu simplesmente caminhasse nos passos dele, seguisse a ele e as orientações que ele quer nos dar. Que Deus te abençoe. Que você pense nisso. Que isso te ajude a mudar a sua vida. Se você está aqui ou está em casa e você nunca abraçou o Evangelho, não sabe nem o que é isso, eu queria convidar você nesta noite a orar. A se colocar na presença de Deus. Dizer, Deus, eu quero viver algo como Pedro viveu, como os amigos dele viveram lá. Eu quero experimentar isso. Estar de fato na tua presença, onde me sentir pecador. Eu quero ficar espantado com a visão que eu vou ter do Senhor. Eu quero renovar essa visão. Eu quero permitir que o Senhor renove a minha vida. O rumo que eu estou vivendo. Eu quero novos rumos, novos caminhos. Que é o caminho que Deus tem traçado para mim. Vamos ficar de pé. Quero convidar você a orar. Coloque a sua vida na presença de Deus. Diga a Ele o seu desejo. Agradeça a Ele por sua palavra, sempre viva e eficaz. Se quebrante na presença dEle. Diga para Deus, Deus, eu preciso da tua ajuda nessa noite para caminhar nessa semana também.